Show de bola! Bom dia para todos vocês. Estava aqui arrumando a parte sistêmica da coisa, às vezes tem uns detalhezinhos. Bom dia! Bom dia, Lorenzo! Já está com a gente aqui participando do Zoom logo cedo, olha só que bonitinho. Bom dia, Betinho. Bom dia, Vali. Bom dia, Márcia Crocioli. Bom dia, Kiara, Marise, Adenilson, Vovodê. Bom dia, Elisa, Lussandra. Bom dia, Miro. Tudo bom? Claudomiro, Nita. Bom dia, Roberto. Bom dia, Betinho, Lorenzo, Cio, Ju, Porto. Bom dia, Álvaro. Tudo bom? Bom dia, Evandro, Gláucia, Cris. Olha para frente, Cris. Cuidado aí. Olha para frente. Não precisa olhar para o celular, não. Bom dia, Elaine. Também olha para frente. O pessoal gosta de assistir, né? O Zoom no carro. Eu também sou craque nisso, né? Mas pode só escutar, tá tudo certo. Bom dia, Pati, Amorim. Bom dia, Aristides. Bom dia, Karen. Tudo bom? Ó, no EVS já, hein? Fazendo shake logo cedo. Bom dia, Joana, Cláudia Longo, em todos os Zooms, desde as 6 da manhã. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Maiara. Bom dia, Yuyu. Bom dia, Ângela. E é isso aí, galera. Vamos lá, sem mais delongas. Eu já vou passar a bola para ela. Na verdade, eu vi que, Ju, eu vi que você já está aqui na sala. Já coloquei você como co-anfitriã também, para poder acessar aqui a nossa conferência. E como, né, de costume aqui do nosso Zoom, eu tenho que fazer as honras para ela do jeito que tem que ser. Então, galera, hoje a gente vai aprender sobre produto, tudo aquilo que a gente precisa saber para melhorar nossas vendas, né? E essa aula, com certeza, é muito importante, primeiro para a gente saber um pouquinho mais, para a gente ter mais informação e também para a gente ter mais confiança. Eu sempre lembro um vídeo do Mark, muito bacana, que logo após sair um médico do palco, que deu um treinamento especial, espetacular, né? Falou tudo sobre o produto, foi incrível. O Mark foi no palco e falou o seguinte, falou assim, pessoal, é demais, né? Salva de palmas, incrível apresentação, top, show de bola, mas tudo isso aqui é para vocês terem confiança, porque o que o cliente quer saber é o que o produto faz. Então, uma coisa que é muito importante é a gente sempre participar dos treinamentos. Vocês estão me ouvindo? Tá legal? Tá bom? É que a Ju está colocando aqui para mim que ela não está me escutando. Ô, Ju, pode sair e entrar de novo, então, por favor. Aí eu coloco novamente como anfitriã. Então, tá bom. Beleza. Então, o Mark ele já dizia, né? É muito importante a gente saber dos produtos. Por quê? Porque, eventualmente, o cliente faz uma pergunta e se você souber, é legal. Tudo certo. Mas o principal é para você ter confiança e para você falar com confiança, com convicção. Porque, normalmente, o que o cliente quer saber é o que faz, como toma e quanto custa. Essas são as 3 perguntas que o cliente quer saber. O que o produto faz? Você fala, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Como é que toma? Você explica para ele. Quanto é que custa? Esses são os 3 pontos importantes, normalmente, que o cliente realmente se preocupa. Só um segundinho para eu atender a Ju aqui para ver como que tá. Fala oi para mim. Oi. A gente está te ouvindo perfeito, Ju. Eu não consigo escutar você. O que será? Tá tudo bem. Eu vou te promover aqui agora, incrível. Eu passo para você, eu faço assim e você manda bala. Tá bom. Beleza. Obrigado, Ju. Beijo. Deve ser lá nele, né? Onde estava perfeito aí. Rô, você tá mudo. Vocês estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Então tá, você está ouvindo também, Ju? Então, sem mais delongas, para falar tudo sobre os produtos que a gente precisa saber para alavancar nossas vendas, com vocês, doutora Juliana Stabile. Ju, é com você.
Bom dia, galera! Bom dia, galera! Com esse anfitrião aí, qualquer um fica animado. Então, hoje a gente vai ter uma aula bastante densa, temos bastante coisa para compartilhar com vocês. O nosso objetivo aqui é compartilhar algum conhecimento, especialmente estratégias de... espera um pouquinho que eu vou fazer uma outra coisa aqui, antes que eu me atrapalhe toda. Pronto. Organizar essas coisas. Então, meu nome é Juliana Stabile, como o Rô me apresentou, sou médica formada na USP em 76, especialização em psiquiatria e psicanálise, casei com meu colega de classe, vim parar em Presidente Prudente, e em 1983 eu já tinha começado a perceber que a perspectiva lá no final do túnel não era tão boa assim, porque eu dependia única e exclusivamente do meu trabalho pessoal, que é exatamente a situação de qualquer profissional autônomo. Então, você depende única e exclusivamente do seu trabalho e você não tem nenhuma garantia de férias, 13º, nada disso. E a gente resolveu procurar alternativas, a gente teve algumas empresas, até que em 2005 a gente conheceu a Herbalife. Nessa ocasião, nós tínhamos lojas de imóveis planejados, começou aqui em Prudente, a fábrica convidou a gente a abrir loja lá em Londrina, estava bom, mas ao mesmo tempo a garantia da independência financeira não era certa. O que eu queria? Eu queria ter independência e poder ter uma renda boa, independente do meu trabalho, para a gente poder se aposentar e poder fazer o que a gente quisesse, com quem a gente quisesse, a hora que a gente bem entendesse. Até que em maio de 2005, meu filho, que desse da esquerda, o Maurício, que estava desse tamaninho aí, apareceu com um pote de shake em casa. Na verdade, ele tinha mudado para Maringá, porque entrou na faculdade lá, engordou mais de 30 quilos lá em Maringá, e a gente estava super preocupado, levei no endócrino, fez um monte de exames, e o que o médico me falou foi o seguinte: Juliana, ele é um forte candidato à cirurgia bariátrica, porque tem 19 anos, não vai conseguir fazer dieta, não quis tomar remédio, falou que ia fazer uma dieta, fazer um personal, mas isso daí a gente sabe que provavelmente a possibilidade disso daí dar certo é muito pequena. Mas o Maurício apareceu em casa com um pote de shake, porque ele tinha ido na casa de um amigo, e esse amigo tinha mostrado para ele essa revista, Amo Você S.A., que tinha essa chamadinha de capa, 100 mil por mês, conheço os vendedores da Herbalife que ganham mais que presidente da empresa. Nessa reportagem, eles falavam sobre 3 presidentes da Herbalife, o Fábio, o Eli Melec, acho que não lembro do outro, e falavam que tinham auditado o informe de imposto de renda e realmente eles ganhavam mais de 100 mil reais, ou naquela ocasião, mais de 1.200.000 por ano. E isso tinha chamado a atenção do Maurício, e ele ficou muito animado com esse produto, disposto a tomar, ter resultado para conseguir construir essa renda aí. E, na verdade, a gente tinha lido já esse livro Pai Rico, Pai Pobre, aonde o Kiyosaki fala, num trecho do livro, o seguinte: embora você tenha que trabalhar bastante no início, o marketing multinível é uma forma de construir fortuna e conquistar liberdade com baixo investimento inicial. E nessa ocasião, vocês lembram, a gente já estava procurando uma segunda fonte de renda. O Miro virou para mim e falou assim: o que é isso? O que é marketing multinível? Você fez administração de empresa, estudou marketing, o que é isso? E eu não sabia.
conversei com um professor meu de marketing, o que era marketing multinível, não sabia, isso era 1995, não tinha internet, não tinha Google, não tinha pesquisa, não tinha nada disso. Ficamos sem saber. 10 anos depois, a gente vai parar num STS e lá a gente entende o que é marketing multinível. E isso foi o determinante para a gente decidir experimentar o negócio. Quem sabe dá certo. E foi por isso, foi nesse evento aqui, nosso primeiro STS, com o patrocinador do Maurício, nosso querido presidente Rodrigo Ribeiro, e foi aí que tudo começou. E realmente a gente está muito entusiasmado com o que está acontecendo. Essa foi a foto da primeira extravagância. A gente já estava com 3 supervisores abaixo aí. E aqui a primeira viagem internacional foi lá, pudemos participar de um summit em Orlando, nos Estados Unidos, visitamos a Disney, conhecemos o Mickey e a Minnie, junto com nossos presidentes, o Rodrigo e a Aline e a Patrícia e o Paulo. Foi muito legal essa viagem e a gente vê todo o potencial da Herbalife. E nesse summit teve essa conferência global de transição da nutrição com os médicos da Herbalife. Então, o Dr. Luigi está no palco, quem está sentado aí são os médicos representantes de vários países da Europa, e foi muito legal participar dessa conferência, e mais legal ainda foi ver a visão de futuro da Herbalife, o que eles estavam pensando, muitas das coisas que foram ditas lá já aconteceram, e da preocupação já naquela época de desenvolver uma nutrição, um produto focado no genoma. Então, tem muita coisa boa para vir aí, essa empresa é maravilhosa. Então, a gente pôde participar do Summit e dessa conferência porque a gente ganhou essas férias, né, no Atlantis, nas Bahamas, e essa daqui foi a última viagem internacional com os nossos presidentes. Então, foi muito legal participar da Herbalife, é muito legal participar de tudo que a gente conquista pessoalmente em termos de desenvolvimento de organização, de royalties, de bônus e de tudo que essa companhia oferece para a gente. Fica firme, aprende a se desenvolver, acredita na companhia, acredita nesse produto, porque a gente vai longe e esse ano promete muita coisa boa. Então, isso daqui é a primeira coisa e a melhor de todas que a gente recebeu com essa companhia, que foi saúde, né? Sair do grupo de risco. Então, o Maurício eliminou 35 quilos, eu perdi 14. Estou muito melhor hoje do que estava na ocasião, é por isso que a gente é super grata aos nossos presidentes, Rodrigo e Aline, Paulo, Patrícia, ao meu patrocinador Maurício, ao Fábio e a Margot, porque tudo começou lá no STS do Fábio em Marília, isso daí é muito legal, e aos nossos chairmans ascendentes, o Pedro e a Juliane Cardoso, gratidão. Mas a gente tem bastante coisa para conversar hoje. A gente vai falar sobre produto e argumentos de venda. E a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de tempo. A primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de argumento de venda é a história da Herbalife e quem é a Herbalife. Então, a Mark, ela é uma empresa fundada desde 1980 por uma pessoa, um cara visionário, que o sonho é levar boa nutrição ao mundo e transformar a vida das pessoas, e isso já acontece em mais de 90 países. Então, isso daí, só isso já é um argumento fortíssimo de credibilidade dos produtos. Porque uma empresa que está há 40 anos, que está em 90 países, ela não é qualquer uma e ela não vai, ela não está suscetível a qualquer ataque, argumento leviano que as pessoas eventualmente podem falar com a gente. A outra coisa é isso aqui, é um conselho médico científico top de linha, tem até prêmio Nobel querendo trabalhar
com a Herbalife, e o que é legal é que tem gente, por exemplo, que era lá da Anvisa americana, do FDA, que era da controle de aprovação de produtos, e quando aposentou, optou por continuar trabalhando com a Herbalife por causa da seriedade que eles percebiam da companhia, dos produtos, de se ater a toda a legislação do país. Então, isso lá nos Estados Unidos, a mesma coisa aqui no Brasil, então isso é muito legal. E a política da Herbalife, que é cuidar desde a semente até o alimento numa qualidade superior. E uma coisa muito legal, gente, que vocês têm que saber, é que a Herbalife tem um programa de testagem de ingredientes a nível celular por ressonância magnética. A Herbalife, ela avalia a potência dos ingredientes usados em cada produto. Então, se de verdade a biodisponibilidade lá dos minerais, dos nutrientes desse produto que vai ser manufaturado e transformado em tablete, se ele é eficaz, e também o que é muito interessante testa o nível de contaminação dos ingredientes para toxina, metal pesado, pesticida e outra substância química indesejada. Isso significa o quê? E especialmente, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do ômega 3. O ômega 3 que interessa para a gente, que faz o efeito que a gente precisa no nosso corpo, ele é o ômega tirado do cérebro e do olho de peixe de água salgada, gelada, profunda. Então, é de salmão, de arenque, de sardinha, até de cavala. E o grande problema da gente consumir peixe de água salgada, peixe do mar, é o nível de contaminação por metal pesado. Então, pensa bem, você vai consumir um ômega achando que ele vai fazer o maior benefício, um anti-inflamatório natural, etc. e tal, e no final das contas você acaba com uma cirrose hepática por intoxicação por metal pesado. Então, esse é super importante a gente saber disso, porque o nosso ômega, ele não se compara com praticamente nenhum outro ômega no mercado, porque são pouquíssimas as empresas que fazem esse tipo de testagem e descartam todo o lote do insumo se por acaso eles detectam alguma coisa que está fora do padrão de qualidade aceito pela Herbalife, tá? Então, aqui os nossos primeiros argumentos, fundada há 40 anos, mais de 300 cientistas nos quadros, programa da semente ao alimento, testagem de ingrediente a nível celular com ressonância magnética. Mas o seu resultado pessoal e a sua experiência com os produtos é o maior argumento de venda. É você que passa essa credibilidade, essa segurança para o seu cliente, e ele vai comprar porque porque ele acredita em você. Então, a gente precisa entender algumas coisas aqui para poder indicar melhor esse produto. A primeira delas é que a gente engorda porque o nosso DNA, o nosso genoma, é praticamente igual ao do homem das cavernas. E o homem das cavernas, ele sobreviveu, né, virou a gente hoje, porque ele tinha uma capacidade incrível de armazenar todo o excedente de energia que entrava para dentro do corpo dele. Como que ele faz isso? Hoje a gente sabe que cada produto, cada alimento, ele tem um índice glicêmico. O que é isso? É a velocidade com que cada alimento consegue subir a glicemia num período de 1 hora. Então, tem alimentos que sobem muito rapidamente a glicemia, que é a sua taxa de açúcar no sangue.
e tem outros que vão bem devagarzinho. A curva verde é aqueles de baixo índice glicêmico e a curva vermelha é do alto índice glicêmico. O que acontece quando você come uma coisa que sobe sua glicemia muito rápida? Teu corpo acha que você está com diabetes e imediatamente essa glicemia estimula no pâncreas a liberação de um hormônio, que é a insulina, que funciona como uma colherzinha que vai tirar essa glicose, esse açúcar do seu sangue, leva para o fígado e lá o fígado transforma em duas coisas, glicogênio e glicerol, que é um óleo e que vai ser enfiado, levado para a célula de gordura, que funciona como a nossa poupança de energia. Então, a insulina, ela tira o açúcar do sangue, acaba levando sob a forma de gordura para dentro da célula de gordura e tranca a porta da célula de gordura, porque se deixar o negócio aberto, ele volta para trás. Então, esse glicerol vira glicose de novo. Então, ela precisa estar trancada lá. Isso significa que, se você tiver nível alto de insulina no seu corpo, não adianta malhar o dia inteiro que você não vai conseguir queimar a massa gorda, tá? Então, para a gente conseguir, de fato, diminuir massa gorda, a gente tem que diminuir o nível de insulina. A gente diminui o nível de insulina não comendo coisas que façam a insulina subir. Quais coisas são essas? Açúcar, farinha branca, alimentos ultraprocessados, como que a gente está mostrando aqui. E nessa pandemia, com essa reclusão que a gente está, o que a gente está vendo? Que as pessoas estão engordando. Por quê? Porque os aplicativos de comida se desenvolveram, a facilidade de você comprar comida pronta no supermercado, ou pedir um lanche, uma pizza, uma batata, é muito grande, com delivery. E, na verdade, ficando em casa, muitas pessoas ficam em casa, sentada na televisão com controle remoto na mão. E o pior de tudo é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, que fazem a mesma coisa. Então, o que a gente tem que entender? Que insulina elevada é igual à fabricação de gordura, e você não consegue diminuir massa magra. E, gente, é assim, ó. Quando a gente quer perder peso, com todo o produto elaborado pela Herbalife, diminuindo o consumo de açúcar, a gente sai do modo armazenar e consegue levar o nosso metabolismo para o modo queimar. Mas, se você resolve que você pode só um pouquinho só um pedacinho de bolo para experimentar na casa de não sei quem, só uma bolachinha, só um salgadinho, que isso não vai ter efeito, ele tem sim, porque cada vez que você dá uma sobrecarga de açúcar, de farinha, de carboidrato simples no seu organismo, você faz a mudança rápida do metabolismo e ele volta a armazenar. E daí, vocês já devem ter percebido que quando a gente enfia o pé na jaca, resolve comer carboidrato e tal, para você voltar para o modo queimar, demora uns 3 dias. E isso atrapalha, seu metabolismo fica maluco entre uma coisa e outra. Então, esse negócio de que pode dar umas escapulidas, tal, você pode, mas isso tem um preço, tá? E qual é o melhor jeito da gente fazer o nosso cliente entender que ele está fora do parâmetro? Através da circunferência abdominal, que inclusive é um parâmetro utilizado por médico, por cardiologista, como indicativo de risco de doença cardiovascular, de síndrome metabólica, tal. Então, como é que a gente mede? Você pega a costela, a última costela embaixo, o ossinho do quadril, divide no meio, passa a fita métrica na horizontal em relação ao chão e é essa medida que vai dar. Então, o normal para mulher é menor de 80 centímetros e para homem menor que 94. Mas tem uma outra forma de você fazer essa medida,
que não é exatamente esse parâmetro aí, mas é bastante eficiente e segura, é que pega a altura da pessoa, manda dividir por 2 e mede a barriga. E a medida da barriga tem que ser menor que a metade da altura da pessoa. É assim que você sabe se está na faixa de risco ou não. E vendo que está na faixa de risco, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que são 3 macronutrientes, que são os nutrientes que a gente tem que comer em grande quantidade, que é carboidrato, proteína e gordura. A Herbalife preconiza que a gente ingira 30% do total das calorias do dia sob a forma de gordura. É para comer gordura. Não pensa que é para tirar toda a gordura, não, porque gordura é fundamental para a gente funcionar direito. Inclusive, a gente pode comer gordura saturada. A gordura do leite, por exemplo, ela tem muito ácido láurico, que os componentes dessa gordura são extremamente favoráveis, especialmente para o bebê. Tem uma gordura que a gente deve ingerir, que é o ômega 3, por exemplo, e várias gorduras como o azeite de oliva extra virgem, como amendoim, como gordura de coco, como de abacate, e que são fundamentais para a gente ter um equilíbrio adequado e um desenvolvimento bom. 30% do total das calorias ingerir sob a forma de proteína, 40% sob a forma de carboidrato. Temos que dormir, temos que hidratar, fazer exercício, comer fibra, a gente já sabe bem sobre isso. Aqui são alguns pratos que ilustram essa divisão aí, como que deve ser, metade do prato, legumes e verduras, uma porção generosa de proteína, não é para economizar na proteína, a gente pode comer até 170 gramas de proteína numa refeição de bife, de frango, é uma proteína animal. A porção de ovo são 3 ovos para você garantir o seu aporte proteico. Por quê? Porque a gente quer que você consuma pelo menos 20 gramas de proteína na principal refeição. Ela é importantíssima para ganho de massa, reparação de tecido, ela é a base de enzima, de hormônio, de anticorpo, produz saciedade, garante perda de peso e garante longevidade. Então, aqui é uma estimativa conservador em relação ao que você tem que comer de proteína. Se você quer manter o peso, é 0,8 a 1,2 gramas por quilo por dia. E daqui eu já vou falar que as nutricionistas e muitas pessoas falam, porque o programa da Herbalife, porque você tem uma sobrecarga proteica muito grande, e você vai ver que a gente não tem, mas as nutricionistas, elas recomendam 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então, quando a gente fala que para perder peso você tem que consumir 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia, teoricamente isso é um horror, mas não aprende o conhecimento de 20 anos atrás. Então, a gente tem que se haver com isso, e qualquer pessoa que trabalha efetivamente com transformação corporal, especialmente para quem quer ganhar massa, você tem que consumir de 1,5 a 2, até 3 gramas de proteína por quilo de peso por dia, mas tem que lembrar que você tem que tomar muita água para conseguir não fazer uma sobrecarga renal, tá? E também não adianta comer 100 gramas de proteína numa refeição, você tem que porcionar isso durante o dia, de tal forma que as suas refeições principais fiquem com 20, 30, até 40 gramas de proteína, e você complemente a sua necessidade diária da continha que você fez lá atrás, 1,5 gramas pelo menos, vezes o seu peso com os lanches. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos vai precisar ingerir aproximadamente 105 gramas de proteína no dia. Mas onde é que eu encontro a proteína? E esse é o grande diferencial da Herbalife. E eu quero falar uma coisa para vocês, que é o seguinte: quando a gente faz essas contas, e inclusive tem muita gente que conta as calorias da proteína, do alimento,
Na verdade, está havendo uma reformulação de tudo isso, porque a gente sabe hoje que essa conta de caloria que foi feita lá atrás, 1959, parece, ela não é muito exata. E, na verdade, os alimentos têm menos calorias do que aquilo que está no rótulo deles, por exemplo. O que interessa para a gente é a composição. Então, saiba que se você comer proteína, cada grama de proteína, ela fornece 4 quilocalorias, 4 calorias. Só que você gasta 30%, ou seja, você gasta 1,2 dessas calorias para digerir a grama de proteína. Então, na verdade, uma grama de proteína vai fornecer 2,8 calorias só. Como eu falei que o objetivo é ter de 20 a 30 gramas de proteína na refeição, o nosso shake, que é a nossa ferramenta mais poderosa e é o grande diferencial da Herbalife, se você faz o shake, que as 2 colheres e meia tem 10 gramas de proteína, com o nosso Nutrev, que é o leite vegetal, o substituto do leite da Herbalife, que também as 2 colheres e meia tem 10 gramas de proteína, e acrescenta o nosso Protein Powder, com uma colher de sopa tem 5 gramas, você fica aí com 25 gramas de proteína, o que é super legal como uma refeição. Temos todos esses sabores, tem os sabores salgados. E o shake, ele é riquíssimo e extremamente diferenciado em relação à concorrência. Se você faz o shake desse jeito que eu falei, fica com 200 calorias. 20 gramas de proteína, 4,7 de gordura, 3,3 de fibras. E aqui tem uma comparação com um suplemento proteico extremamente recomendado, especialmente para idoso, convalescente, gente que precisa ganhar massa magra. E olha a comparação, ele é mais calórico, tem menos proteína, mais gordura, menos fibra e o preço é praticamente equivalente, R$1,50 por porção a menos só. Então, a gente tem que entender que o nosso shake, ele não é um produto para perder peso, ele é um poderoso suplemento nutricional que você vai dar para sua mãe, para o seu avô, para todo mundo que precisa de melhorar a saúde e garantir um aporte adequado de proteína, pelo menos uma vez ao dia. Então, aqui está o nosso Protein Powder, o nosso Nutrev, e a Herbalife resolve o nosso problema de consumir proteína com vários lanches proteicos. Barrinha com 10 gramas, barra crunch com 13, Protein Coffee com 16 gramas de proteína, um lanche super bacana, que dá uma saciedade incrível. As sopinhas, que são uma delícia nesse frio, 5 gramas de proteína, mas também dão muita saciedade, e o Protein Crunch com 7 gramas de proteína. E a gente tem aqui um outro lanche, que a gente pode inclusive vender como lanche, muito bacana, o colágeno. O colágeno da Herbalife é o colágeno Verisol, patenteado, estudado e reconhecido como um colágeno que realmente entrega o que promete. E efetivamente age na redução da ruga, auxilia na redução de celulite, ajuda na saciedade entre as principais refeições e melhora unha e cabelo. E melhora a pele. Então, ele é muito legal e a gente tem que usar o colágeno, inclusive, como uma alternativa de lanche bacana para o nosso cliente. Aqui estão as receitinhas de lanche proteico, as coisas que a gente faz, cada um melhor que o outro. E aqui está o nosso queridinho Fiber Mix, mais carinhosamente chamado de seca-barriga, e o Turbo Drink, que é a bebida que a gente faz com colágeno e CR7. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu estou tomando shake, não consigo emagrecer, ou não está funcionando para mim. E o que você tem que aprender para você poder argumentar? A primeira coisa é você perguntar se você está tomando shake 2 vezes ao dia, porque a maioria das pessoas quer tomar shake 1 vez por dia
alguns dias e quer emagrecer mesmo assim. A gente tem que perguntar se está ingerindo a quantidade adequada de proteína. Por isso toda essa conversa de proteína. Por quê? Porque é muito comum, as pessoas começam a tomar Herbalife, elas perdem peso inicialmente de uma forma bastante interessante, perde gordura, perde água, que perde líquido, e perde massa magra também, se não fizer uma reposição adequada de proteína. Daí, perdendo massa magra, o que ele perde junto? Ele perde a capacidade de queimar gordura. E ele induz o organismo a se proteger, porque o nosso organismo entende que ele vai morrer, porque está perdendo tudo, todas as reservas. O organismo se protege, diminui a taxa de queima, especialmente porque a gente tem menos massa magra e você entra num platô. Então, é muito comum esse platô acontecer e as pessoas, muitas vezes, elas não querem acreditar que o jeito de você sair daí é você comer mais, porque é assim que você vai emagrecer. Mas é exatamente isso que eu estou falando. E a pergunta que você tem que fazer é se a pessoa está se hidratando de forma adequada. A continha, todo mundo sabe, é 35 ml por quilo de peso por dia. E o nosso chá, ele é poderosésimo, porque além de ajudar a hidratação, ele tem epigalocatequina galato, que é um potente antioxidante que faz milagre no nosso organismo, desde melhorar a pele, turbinar, ajudar no processo de queima, estimular o nosso metabolismo a sair desse platô. Então, o chá é um componente fundamental do processo de perda de peso. E a outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no nosso intestino. Por quê? Porque dentro da nossa barriga, lá dentro do nosso intestino, tem 1,4 trilhões de bactérias, que é muito mais do que a quantidade de células que a gente tem no nosso corpo. Elas pesam aproximadamente 2 quilos, essa massa de bactéria que está dentro da nossa barriga. E o que eu quero falar para vocês é que a gente tem bactéria do bem, a gente tem a microbiota do bem, que ajuda o nosso intestino a ser saudável, ajuda a gente a absorver o que precisa absorver, e a gente tem a microbiota do mal, a microbiota que fermenta, que gera toxina, que faz um processo inflamatório dentro do nosso intestino e faz, inclusive, que a gente comece a absorver coisa que não era para absorver. Então, é fundamental que a gente alimente a nossa microbiota do bem para que ela cresça e se sobrepuje à microbiota do mal. E, além disso, a gente tem que tomar fibra para limpar o nosso intestino, tirar o resto alimentar que fica grudado na parede. Então, por isso, a gente tem o Fiber Powder e o Fiber Concentrate. É a mesma substância, é maltodestrina resistente a digestão, ou seja, você não vai absorver essa maltodestrina. Não, ela é a comidinha, ela vai ficar isolada lá dentro do seu intestino, fazendo o que ela precisa fazer, que é alimentar a microbiota do bem. Então, você tem sob a forma de pó e líquido. E, além disso, ela tem um efeito de regularizar o seu trânsito intestinal. E a gente tem o Fiber Bond, que o Fiber Concentrate e o Fiber Powder são fibras solúveis, e o Fiber Bond são fibras insolúveis, que é fibra de aveia e beterraba, e que vai fazer esse processo de limpeza, e ele ainda tem o poder de grudar na esponjinha que ele forma dentro do intestino gordura da alimentação e eliminar. E daí, gente, a gordura que o Fiber Bond elimina não é a gordura do nosso corpo, que ele tem o poder mágico de pegar a gordura que está aqui embaixo na minha barriga, que eu consigo pegar e eliminar. Não, é a gordura da alimentação, da comida gorda, do lanche que você vai comer e que ele vai mandar metade embora, tá? Mas, como ele precisa fazer esse processinho de limpeza, a gente toma 2 tabletes 3 vezes ao dia, do jeito que tem que ser. Tá bom? E eu quero falar aqui do nosso amigo Seca Barriga, então. Então, por que ele é tão poderoso? Em primeiro lugar, porque ele dá saciedade.
né? Então, a dose, a receitinha que está aqui, são 2 colheres de sopa de proteína. 10 gramas de proteína é um lanche super bacana. Ele tem 3 colheres de sopa de fiber concentrate, ou seja, é um estímulo muito bacana para fazer a nossa microbiota funcionar e o nosso intestino funcionar. E, além disso, ele tem 1 colher de chá verde, do nosso Herbal Concentrate, que dá aquela turbinada no metabolismo, estimula tudo para andar. E o próprio chá verde, se você toma ele quentinho, ou toma ele quente e coloca, por exemplo, fiber powder, ele é um potente estimulante do funcionamento intestinal, tá? Aqui estão os drinks que a gente pode fazer com fiber concentrate, misturando com colágeno. E eu quero falar sobre um outro kit e os nossos tabletes aqui com vocês. Então, o primeiro deles é o Herbalife Line, é o nosso ômega 3. Eu já falei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Não adianta a gente querer comparar o nosso ômega 3 com o ômega 3 que eu vi outro dia no supermercado sendo vendido a R$30, e muitos clientes chegam para a gente e falam assim, porque eu trouxe um ômega americano, que é um potão, não sei o que é muito legal, e que você vai ver o ômega americano, ele tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9, e a pessoa acha que porque ela está tomando 3 tipos de ômega em vez de um só, é muito mais legal. E, na verdade, não é. Por quê? Porque ômega 6 e ômega 9 a gente tem de montão na nossa alimentação, a gente não precisa disso. Inclusive, todo o problema dessa inflamação de base, né? A gente chama inflamação subclínica crônica, que todos nós temos, e que o uso do ômega 3 é tão poderoso para aplacar e diminuir essa inflamação, é porque a nossa alimentação, ou a nossa dieta, ela acabou privilegiando muito o ômega 6 e ômega 9, e a gente não tem fonte de ômega 3. Aqui, em São Paulo, até é mais fácil, mas aqui em Presidente Prudente, consumir peixe de água salgada, gelada, praticamente não tem, porque a gente tem salmão aqui, sim, só que você vai olhar o rótulo na embalagem do salmão, está escrito assim, coloração do produto proveniente de corante da ração. E você ainda tem mais uma outra coisa escrita lá, truta salmonada, nem salmão não é. Ou então, que você encontra um salmão de cativeiro do Chile, que também não é a mesma coisa. Então, é muito difícil você ter fonte de ômega 3. E o que acontece é que no seu organismo acaba tendo uma proporção ruim entre ômega 3 e ômega 6 e 9. 6 e 9 é inflamatório, 3 é anti-inflamatório. Fica tendo muito pouco ômega 3 em relação a 6 e 9. Por isso que a gente tem que tomar ômega 3. Não pode tomar 6 e 9, não precisa. Para o ômega 3 aumentar e ficar numa proporção ideal, que é 3, 6 e 9 para 1 de ômega 3. Então, ele é um anti-inflamatório natural, ele estabiliza a membrana celular e por isso ele é fundamental, por exemplo, com doença autoimune, ele melhora a atuação da insulina nas células, o sistema nervoso, as articulações, o aparelho cardiovascular, sistema imunológico, importantíssimo nessa epidemia que a gente está vivendo, e ele faz mais uma coisa super bacana, ele abre a porta da célula de gordura para a gente conseguir usar ela, essa gordura armazenada como fonte de energia na academia e efetivamente conseguir perder massa gorda. E eu quero falar também sobre esses dois produtos maravilhosos que a gente tem, o nosso multivitaminas e minerais, tem 23 vitaminas e minerais, inclusive 2 elementos super importantes aqui, que é o zinco, que ele é fundamental no processo de imunidade, e agora na pandemia, ele é fundamental para otimizar a função dos medicamentos antivirais que a gente tem disponíveis aí.
E ele tem cromo GTF, que ele é muito importante no metabolismo da glicose. Então, para diabético, para gente que tem resistência à insulina, às vezes, só com cromo GTF e fibra você consegue reverter o quadro. E o nosso cálcio, que é super mega especial, porque além de ter o cálcio, além de ter a vitamina D, que é obrigatório ter em qualquer suplemento com cálcio, ele tem também magnésio, que é responsável por inúmeras coisas no nosso organismo, inclusive por distribuir o cálcio pelo organismo de forma uniforme e para onde que precisa ir. E a gente ter, então, uma possibilidade de ter, por exemplo, cálculo renal por causa do nosso cálcio, a incidência disso é super baixa, tá? Por quê? Por causa do nosso magnésio. Mas eu quero falar especificamente em relação a cálcio e vitamina D aqui com vocês, para a gente chegar no final do nosso apresentação. Então, o cálcio é o único mineral que tem entrada exclusiva nas células. Como se os mais velhos aqui, que já puderam participar de uma extravagância ao vivo, vão entender muito bem a imagem, que é o cálcio, é como se ele fosse um presidente que tem entrada exclusiva na extravagância. Então, na entrada do cálcio dentro da célula, só entra cálcio, de tão importante que ele é. E ele é responsável pela mineralização óssea, pela contração muscular, pela coagulação sanguínea, e o cálcio fica abaixo com uma ingestão muito alta de proteína e sal, isso daí aumenta a excreção de cálcio. Pós-menopausa, aumenta, o cálcio diminui. Alguns vegetais inibem a absorção de cálcio, como, por exemplo, consumir soja in natura, né? Os vegetarianos fazem muito isso, os japoneses fazem muito isso, consumir soja in natura, e mesmo aquele miso, que é uma soja esmagada, ou o tofu, que também é um produto à base da soja inteira, eles têm o que a gente chama de fitatos, que gruda o cálcio no nosso intestino e elimina, a gente não consegue absorver. Então, há pessoas que têm intolerância à lactose, tem cálcio baixo, porque evita laticínio e não consegue absorver cálcio de leite e derivados. E cálcio baixo leva a inúmeros problemas, inclusive a hipertensão. Mas olha só, tem estudo comprovando que se você aumenta a suplementação de cálcio, você consegue reduzir 50% dos sintomas das mulheres com TPM. Então, para TPM, toma cálcio. Perda de peso tem uma relação direta entre aumento da ingestão de cálcio e perda de peso. Suplementa com cálcio, isso daí está documentado. O cálcio na gravidez traz benefício para a gestante e para o feto. Na Universidade de Cornell, a gente tem um estudo provando que suplementação de cálcio previne câncer de colo. Em Harvard, eles fizeram um estudo com cálcio e verificaram que se a pessoa toma cálcio de forma adequada, isso daí previne acidente vascular cerebral, derrame. E na Universidade de Texas, eles fizeram um estudo de cálcio, suplementação de cálcio, e verificaram que diminui o nível de LDL, que é o colesterol ruim, tá? Então, dá para saber que a gente tem um monte de benefício aí e várias indicações para a gente poder prescrever e dar o nosso cálcio. E da vitamina D, a gente tem que saber que ela não é uma vitamina, porque a gente achava que a vitamina D era a prima pobre das vitaminas, que ela não era tão importante assim, que ela só servia para ajudar a fixar o cálcio no osso. Mas a gente sabe hoje que, em primeiro lugar, ela é um hormônio
não é uma vitamina da mesma categoria das vitaminas, ele é lipossolúvel e ela tem um receptor em todas as células do corpo humano. Você produz vitamina D se você se expõe ao sol a pino, que é o sol das 11 às 2 horas, por 15 a 20 minutos sem protetor solar. Dermatologista fica maluco com isso, porque acha que você vai ter um melanoma grave. Mas não é verdade. Eu não estou falando para vocês turricar 2 horas no sol. Toma sol 15 minutos todo dia, meio-dia, sem protetor solar. E isso é suficiente para você fabricar vitamina D. Nos obesos, uma parte da vitamina D fica presa na célula de gordura e acaba desenvolvendo hipovitaminose D. Então, tem uma relação comprovada que quanto mais maior o nível de obesidade, menor o nível de vitamina D. E eles fazem o que a gente chama de osteomalácia, que a mineralização do osso fica fraca por falta da vitamina D. Essa osteomalácia, ela dá dor intensa, fraqueza e dor muscular intensa, que também é uma coisa que acontece em várias doenças, como, por exemplo, até a fibromialgia. Então, assim, até doença de pele, doença autoimune, como psoríase, etc. e tal, se você for medir, você vai ver que a vitamina D da pessoa está baixa. A vitamina D, inclusive, interfere na secreção do hormônio supressor do apetite, que é a leptina. E daí é muito comum a gente ver que pessoa muito obesa tem uma voracidade muito grande. Mas é por quê? Porque ele perde a noção de se já comeu ou se não comeu. Porque a leptina que fala, tá bom, não precisa comer mais. Como não produz leptina, ele perde essa noção e come sem parar. O nível ideal de vitamina D, e vale aqui você pedir para o seu médico medir a quantidade de vitamina D que você tem, o nível ideal é entre 30 a 100 nanogramas, tá? O nutrólogo, quem trabalha especificamente com reposição, recomenda que a gente tenha mais de 50 nanogramas de vitamina D no nosso exame. Se tiver abaixo de 20, está deficiente. Se tiver de 21 a 29, é insuficiente. A sua meta tem que ser de 30 para cima, chegando nos 50. E tem um livro que chama, inclusive, Vitamina D, e que o autor dele, o Dr. Michael Holick, ele preconiza que a gente ingira todo dia para manter acima de 30, 2.000 unidades de vitamina D por dia, tá? Então, eu quero fazer uma continha aqui para vocês, que é em relação à nossa Trilipro. Na Trilipro, o que vocês recomendam? 9 ômega 3, 3 multivitaminas por dia e 3 extra-cal. E qual que é o efeito disso daí? 9 ômega 3, ele dá o quê? Ele dá 1.800 miligramas de ômega. E tem vários cientistas que preconizam que a gente deveria ingerir 2 gramas de ômega 3, aproximadamente 2 gramas de ômega 3 por dia. Então, se a gente toma 9 ômega 3 por dia, a gente está próximo desses 2 gramas. E tem gente que se baseia na quantidade do DHA, que é um dos componentes do ômega. E daí seria, no mínimo, 600 miligramas de DHA. Com 9, a gente consegue cobrir essas 600 miligramas, que é o desejável para garantir que o ômega vai fazer efeito.
Deu para entender? Então, se você faz a Trilipro com 9 ômegas, com 9 cápsulas de ômega, você está garantindo que o ômega vai sim agir aonde ele precisa agir, que ele sim vai proteger suas células e que ele sim vai abrir a portinha lá da célula de gordura. Se você toma 3 multivitaminas e contando com o cálcio, a conta é que você vai estar tomando 2.892 miligramas de cálcio no dia. Então, o que garante a suplementação desejada de cálcio, que é em torno, por exemplo, mulher acima dos 50 anos, é pelo menos 1.400 miligramas de cálcio. E se você toma o extracal, você está garantindo aí 690 microgramas de vitamina D, que vai dar quantas unidades isso, 690? Uma unidade é 0,025. 400. Vai dar mais ou menos 400 unidades de vitamina D, que é o dobro da suplementação adequada de vitamina D, que é de lá de 1929, sei lá, que era de 100 unidades e que depois eles passaram para 200, mas já sabendo que 200 é pouco. Então, 400 unidades de vitamina D é ok. Só que nesse livro Vitamina D, o que ele recomenda? Que você tome 2.000 unidades de vitamina D ao dia, ou seja, teórico. De 1.000 a 2.000. E então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar sol e, eventualmente, vale até você medir sua vitamina D e suplementar com uma unidade de vitamina D, tá bom? E aqui, então, a gente vê a base dos kits que a gente vende, ó. Então, o primeiro kit, o kit básico, é o shake com Nutrev e o chá. Por quê? Porque já deu para entender que só o shake, gente, a pessoa toma só shake, e às vezes toma shake com água, ele vai ter 10 gramas de proteína só. Ele tem que acrescentar o Nutrev para garantir 20 gramas, porque mesmo o leite ele tem no máximo 6 gramas de proteína. Então, 200 ml de leite. Então, o Nutrev é mais rico sob o ponto de vista proteico, e além disso, ele é super versátil para ajudar a gente a fazer um monte de receita, e o chá para dormir dá o resultado. Com isso aqui, a gente garante que a pessoa começa a ter resultado. O kit Chora Bacon é o quê? Tratar o intestino da pessoa, porque é fundamental o intestino tá bom para ele conseguir ter resultado. Então, a gente consegue potencializar um pouco mais. O kit C é o quê? O seca-barriga, que daí efetivamente a gente vai conseguir fazer um choque no nosso intestino e fazer um lanche saudável para a pessoa chegar em casa lúcido ainda, conseguindo escolher o que vai comer no jantar e não beliscar um monte a hora que chega em casa. O kit Show Celulite, que faz? Ele, além de ter o Fiber Concentrate e a proteína, para a gente poder fazer o seca-barriga, ele tem também o Beauty Drink, que daí você consegue fazer um lanche. Eu gosto muito de fazer Beauty Drink com Fiber Concentrate, ponho no Nutrev e às vezes ponho até uma colherzinha de shake para ficar um sabor mais gostoso. É bem legal esse lanche. E, gente, é impressionante o resultado desse Verisol aí, porque realmente muda muita coisa na gente. E aqui o kit detonador de gordura, que tem, então, os 3 tabletes para você conseguir fazer sua Trilipro. Então, nesse aqui, você consegue fazer o seca-barriga, você consegue fazer o lanche com o colágeno e, além disso, você tem os tabletes para fazer o seca-barriga. A gente não pode falar da nossa linha 24 horas aqui, o nosso Tricor queridinho, que o que eu quero falar para vocês é em relação à suplementação, especialmente de idoso. É impressionante o que esse
produto faz com o idoso. Tem estudo comprovando, porque a gente acha que whey protein e tal só vai funcionar se você fizer atividade física. E a gente sabe que isso daí, especialmente em idoso, não é verdade, que mesmo sem atividade física nenhuma, ele tem benefício. Eu, pessoalmente, tenho resultado com uma tia idosa, com a minha mãe, e que adora o Tricor, vale a pena. E você tem que cuidar do seu cortisol, que é o hormônio do estresse, especialmente agora. E o que ajuda a cuidar do estresse? O nosso queridinho NRG, tirado do Guaraná, tem só a guaraína, regula as coisas da cabeça. A gente fala que é um neurotônico, melhora o humor, diminui a ansiedade, melhora a depressão. A gente tem que falar também de dormir bem, a gente tem que cuidar disso com o nosso cliente. Por quê? Porque o hormônio, o GH, ele ajuda a emagrecer, mas ele só é liberado no estágio 2 e 4, que é o sono profundo. Então, precisa dormir a quantidade adequada de horas para você poder liberar o seu GH. E hipoglicemia, glicemia baixa, insulina baixa, quantidade adequada de proteína favorece a produção de GH junto com o exercício físico. A leptina, a gente já falou aqui, que é o hormônio da saciedade, que é o que fez com que a gente exista hoje, que garantiu a sobrevivência dos homens das cavernas. E você, para aumentar a sua produção de leptina, você tem que diminuir a ingestão de carboidrato simples, de frutose, xarope de milho, refrigerante. Restrição calórica aumenta a produção de leptina. Ômega 3 aumenta a produção de leptina. Comer fruta, verdura, vegetal, dormir bem, fazer exercício, porque é isso, inclusive, que vai lidar com aquelas pessoas que falam que tem compulsão alimentar. Então, o que a gente fala? Você não precisa comer de 3 em 3 horas, mas você tem que comer toda vez que você está com fome. Mantenha a sua despensa abastecida de boas escolhas, prepara a sua refeição com antecedência, deixa a roupa da academia no carro para não ter desculpa, fica amigo da balança, permita-se escapulir, mas nem por isso enfia o pé na jaca, vai numa festa, toma um shake antes, para garantir que você tenha lucidez nas suas escolhas e que você vai comer para experimentar e não para matar a fome que está te consumindo. E amanhã, quando você enfia o pé na jaca, e não na próxima segunda-feira, você começa tudo de novo, porque o nosso shake é o nosso maior aliado. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se estendeu um pouquinho mais, mas está valendo. E é isso aí. Tá. E fala, Ju, agora... tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora, ele tem que ligar aí uma coisa para eu poder escutar. Oi, Ju. Fala, galera, tudo peraí. bem? Aqui é o Paulo Fertonani, muito feliz, muito animado. Oi, Ju. Paulito. Sou eu. Deixa eu ver aqui. Quais os produtos para iniciar uma dieta para uma criança autista de 5 anos com sobrepeso? Então é assim. Deixa eu ir aqui de novo, vamos falar de chamado Desrotulando. Ele disse que o Nutrébio Shake e alguns outros produtos têm 6 aditivos e nesse aplicativo não pontua os produtos da Herbalife muito bem, mas eu pesquisei, esses aditivos são permitidos pela Anvisa, saberia o que eu posso responder para esse cliente? Na verdade, assim, gente, respondendo essa pergunta aí, a gente não pode ser ingênuo, tá? Então, qual que é a política de um aplicativo tipo Desrotulando? É garantir que você vai comer a comida mais natural possível, e a comida mais natural possível é aquela que você colhe na sua horta e consome de imediato, tá? Para garantir validade, garantir a integridade do produto, a nossa validade é de 2 anos. É preciso usar alguns conservantes, sim, é preciso, não tem jeito. Mas o que é importante? É que a Herbalife usa aquilo que é permitido
pelo organismo regulador de cada país. Inclusive, para vocês saberem, o nosso shake ele é formulado para nós aqui no Brasil de acordo com a legislação brasileira e de acordo com o paladar brasileiro. E isso ela também faz em outros países, ela se adequa à legislação local. Então, não dá para a gente imaginar que o nosso produto fabricado fabricado numa fábrica de produto industrializado e que ele não vai ter esse nível de produto para poder garantir a integridade dele. Tá? O que a gente tem que entender é assim, gente, e isso é um conceito fundamental. Porque as pessoas, às vezes, vêm fazer críticas, levantar questões como essa, e a gente leva um choque, a gente leva um susto. E o que eu estou dizendo para você é não leva. A Herbalife é do bem, você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar na empresa que você está falando. Você tem que acreditar nos cientistas que estão por trás da formulação dos produtos. Você tem que entender que a Herbalife não é leviana. E vou te contar por que ela é leviana. Porque não é interessante financeiramente para ela correr risco. Então, a Herbalife, ela é a maior interessada em ter tudo certinho para garantir que o produto seja adequado, seja bom, seja íntegro e dê resultado. Porque é isso que vai garantir a sobrevivência dela. Então, essa segurança a gente tem que ter. E aqui, nossa, muito bom, aula super top, anotando, aprendendo muito. Mas como ter autoridade como você demonstra para com nossos clientes e contato frente à propaganda e o que os médicos e nutricionistas dizem para eles? Eu acho que um pouco eu já respondi. E a outra coisa que eu quero te dizer, aqui em off, só fechadinho aqui para nós, é que, galera, presta atenção, se vocês fizeram faculdade, eu fiz faculdade de medicina, a top das galáxias, eu tinha professores incríveis, e eu tinha cada velho gagá me dando aula com conhecimento de 1940 que vocês não acreditam. Então, a mesma formação que eu tive é a formação que todo mundo passou por isso. Na verdade, você pensa, para mudar o currículo de uma faculdade de medicina, imagine a quantidade de anos e de comprovação que tem que ter. E com o volume de informação que está disponível aí, com velocidade de internet, etc. e tal, a evolução do conhecimento é muito mais rápido do que a faculdade consegue atualizar o conhecimento na hora dela montar a grade dela escolar. Então, eu tenho, meu médico, quando eu comecei a tomar Herbalife, ele falou para mim, você tá louca? Você vai tomar Herbalife? Onde você está com a cabeça, não sei o quê, e porque eu cheguei lá e ele viu que a gente tinha emagrecido. E eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que faz bem para mim e eu vou continuar tomando. Como é que estão meus exames? Está tudo bem, então eu vou continuar tomando e no ano que vem a gente continua. Todo ano que eu vou lá, os exames estão sempre ótimos, cada vez melhores. Uns 5 anos depois, mais ou menos, eu perguntei, ele perguntou para mim, você continua tomando Herbalife? Eu continuo, como é que está meu exame? Perfeito. Então, agora conta para mim, tem um monte de gente que eu indiquei para você consultar da Herbalife que toma Herbalife. O que você acha dos exames desse povo? Ele falou, todos são irritantemente normais. Então isso daí é a realidade. 1 ano depois, eu cheguei na consulta, ele falou, eu quero conversar com você. Sério? O que foi? Se eu mandar minha mãe para você, você consegue emagrecer ela, entendeu? Então, quanto a médico, nutricionista, o que eu posso falar para você? Os fatos são muito mais fortes do que qualquer argumento, né? E a gente tem milhões de fatos para a gente contrapor a propaganda de médico e nutricionista. Agora, o que a gente tem que entender é que, na verdade, especialmente para nutricionista, nós representamos uma ameaça. Por quê? Porque a gente dá um produto que funciona. A gente
A gente estuda. Olha o que nós estamos fazendo aqui. A gente está estudando nutrição, resultado, como que emagrece. A gente ensina tudo isso. De verdade, vamos combinar que a gente é uma ameaça. Nutricionista não vai ser amiga da gente, a não ser que ela entenda, que ela consiga potencializar o negócio dela, porque de verdade ela é muito mais especializada do que nós, e conseguir bombar aí o recomendando Herbalife, tá? Quais os produtos indicados para iniciar uma dieta para uma criança autista de 5 anos com sobrepeso? Ó, gente, então é assim. Na verdade, nos Estados Unidos, tem até shake desenvolvido especialmente para criança. E você tem que imaginar que o nosso shake, ele é formulado, 2,5 colheres formulado para um adulto normal em torno de 70 quilos. Então, o que você tem que saber para você dar o shake para a criança? Quantos quilos essa criança pesa? Porque, às vezes, tem criança que pesa, sei lá, 40 quilos, e daí quase 50 quilos, e daí então você diminui um pouco a quantidade de shake e para dar para essa criança. Agora, numa criança autista, eu recomendaria que você desse de imediato o ômega 3. Por quê? Porque o ômega, se você tem um problema, você tem que pensar, se eu tenho um problema nível cerebral, o que eu tenho que pode me ajudar? Ômega 3. E dependendo do estágio dessa criança, por exemplo, gente com hiperatividade, o que eu falo? Toma ômega 3 e NRG, porque ele organiza as coisas da cabeça. E realmente a pessoa acaba tendo um resultado muito melhor. Criança com déficit de atenção, ômega 3 e NRG. Olha, a vitamina D ali da mãe. E o meu ponto aqui, o Mirão, que eu tenho que agradecer, porque a gente fez um monte de pesquisa, botei ele para estudar junto comigo e me ajudou. Meu ponto aqui está falando o seguinte, ó, e na criança autista, você tem que falar para medir a vitamina D dela e da mãe, porque muitas vezes vitamina baixa da mãe tem consequências, na gestação tem consequência para a criança, tá? Qual o produto indicado para quem tem ácido úrico elevado? Bom, então é assim, ácido úrico elevado é um derivado proteico e aí a gente tem que controlar a quantidade de proteína que essa pessoa ingere. E a primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa que tem ácido úrico elevado é assim, o seu médico fez alguma restrição alimentar? Tem alguma restrição? E se o médico fez, respeita, tá? Não adianta querer tomar 2 gramas de proteína por dia, porque isso daí vai poder piorar. Mas qual é o produto principal? Ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural. E o ácido úrico gota é uma explosão inflamatória no nosso organismo. Então, ômega 3 é a primeira coisa que a gente pensa, e a outra coisa poderia até ser o chá verde, para ajudar a drenar líquido e diminuir o edema e o processo inflamatório. Bom, tal. Bom, me ajuda aí. Meu médico me passou vitaminas para possível gravidez e uma amigo erba médico fez a adaptação para mim. Posso garantir sim que vou tomar tudo que tem nessa vitamina que o médico prescreve? Sim, mas confere o rótulo. Porque confere o rótulo, compara um com o outro, tá? Pode tomar. Hã? Então, tá perguntando aqui se o fato de mastigar o tablete de multivitamina se atrapalha. Não, não atrapalha. O Herbalife Line. Bom, Herbalife Line, todo mundo que tem criança aqui já sabe, os bebezinhos amam, amam chupar Herbalife Line e não tem problema nenhum. É que a gente até não entende muito, porque o gosto não é tão saboroso assim, mas meus netos, eles são
os tarados da tableteira, a gente tem que colocar tudo no alto, porque senão é um estrago que faz. Mastigo, herbalafailina, atrapalha a absorção, tal. O Miro já respondeu aqui, Roberto Santos, tem que investigar por que da não saciedade, uma das causas é a falta de leptina por baixa vitamina D. A pessoa que teve trombose pode tomar multivitaminas? Olha, assim, os médicos, eles acabam... uma pessoa que teve trombose tem um problema de aumentar muito o processo de coagulação sanguínea, e eles têm receio de que algum produto estimule o fator de coagulação. Mas, né, então, por exemplo, vitamina K, tal. Então, tem alguns médicos que efetivamente diminuem. Qual que é a recomendação da ômega 3? O ômega 3 funciona como um antiagregante plaquetário. Então, ele diminui o processo de coagulação sanguínea. Eu, por exemplo, se eu tomo uma quantidade muito alta de vitamina D, eu tenho fragilidade capilar, eu começo a ficar toda roxa por causa disso, porque diminui a capacidade de coagulação. Então, o ômega é super importante para quem teve trombose, tem que tomar de balde para o resto da vida, e daí pode sim tomar multivitaminas, não tem problema. Eu estou vendo aqui a Valéria na minha telinha. A Valéria é uma pessoa que toma ômega, toma multivitamina, toma cálcio e vai super bem, obrigada. Crianças, qual a quantidade de ômega 3? Como é que é? Qual a quantidade de ômega 3 para tomar por dia? É assim, para terminar, a quantidade de ômega 3 é assim. O que eu digo sempre? Segue o rótulo. Quer dizer, no caso do ômega, não segue o rótulo. Por quê? Porque o rótulo do ômega está escrito lá, toma uma cápsula ao dia. Por que isso? Porque essa é a regra da Anvisa brasileira, amigo. Assim, a gente tem que se ater às normas, e a norma diz que mais que isso é remédio. Então, a Herbalife coloca uma cápsula ao dia. Mas, na verdade, isso é muito pouco. Então, olha o que a Herbalife faz. Ela coloca no rótulo uma cápsula por dia. Mas todo potinho da Herbalife, ele vem com a quantidade adequada para um mês. E quantas cápsulas vem no ômega 3? 90. Ou seja, a Herbalife está dizendo para você que não é são 3 por dia. Então, é no mínimo 3. Né? De uma forma subliminar, ela está dizendo para você que é no mínimo 3. Na minha experiência, 3 já é uma quantidade bem bacana. Mas se você quer chegar na dose recomendada do pessoal, então são 6, porque daí dá 600 miligramas de DHA. Não precisa de ser 9. Agora, quando é que a gente dá 9? Quando a pessoa tem um processo inflamatório de base bastante evidente. Então, por exemplo, a gente tem na organização gente que tem fibromialgia, e se ela toma menos que 9, ela fica com sintoma, então são 9. A gente tem gente que tem síndrome do colo irritável, e se toma menos ômega, aparece sintoma, então você adequa, tá? Bom, então é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aí nos grupos, pode mandar no meu particular, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra para o Paulo aí, que vai ser o nosso MC. Tá me escutando, Ju? Bota o áudio aí, Mirão, para a Ju ouvir. Não estou escutando. Liga o teu, liga o do Miro. Aumenta o som do seu aí, Mari, da sala.
Isso. Fala, galera, tudo bem? Vamos dar um salve de palmas para Ju. Obrigado, Ju. Obrigado, Miro. Obrigado, Mário. Eu tô vendo uma equipe de alta performance aí, né? Tá a Mari, a Ju, né? E o Mirão, um ajudando o outro nas perguntas e respostas. Animal. Só para finalizar, eu amo a Ju e o Miro. Ei, eles salvaram nós no início. Eu conheci a Ju e o Miro. Eu era uma equipe mundial metidinho. Porque a equipe mundial não era muito, assim. Tinha poucos há 17 anos. Então era metidinho. Tipo, era um GET 2500 da época, assim, né? E a gente conheceu a Ju e o Miro no STS, meu primeiro STS dela. E ela salvou nós, ela e o Mirão, né, dos atiradores de elite aqui de Presidente Prudente, queria matar nós, né, Mirão? E a gente era moleque, tá fazendo as coisas do nosso jeito, atirando para quanto é lado, e eles iam segurando. Eu chamava o Mirão do nosso guru. Era o nosso guruzão. Mas obrigado, Deus abençoe. A gente está atrasado, senão eu continuava a contar um monte de história de vocês aqui, muita história. E a aula da Ju e do Miro sempre são assim, né? Galera tem um monte de dúvida. Acho que a gente tem que fazer mais vezes e mais vezes e mais vezes. Mas o legal é a maravilha que esses produtos são. E a gente tem que agora sair daqui não falando difícil. O Mark Hill sempre falava isso, né? Não é sair difícil, falar isso aqui. Não, é tomar o produto com mais intensidade para ter um resultado mais impactante. E com resultado impactante você vai vender na emoção. E isso que vende. O que vende é a nossa emoção. Não é palavras difíceis e tudo mais. E eu achei que a Ju falou tão simples hoje, né? Uhul, Ju, parabéns. Verdade, uma das melhores aulas que eu já tive, né, com a Ju. Obrigado, animal. Eu vou passar rapidinho para vocês. Não é promoção, então fica na sala. Prometo que não são as promoções, foi falado semana inteira. São telinhas das próximas aulas para vocês já se agendarem e poderem promover para o time, ok? Enquanto eu estou falando, compartilhando a tela, quem estava na festa ontem, na Zoom Party, foi animal. Eu tô animado porque eu participei da minha primeira, não tinha participado. Eu achei super legal, meus clientes adoram, todo mundo com coisa na cabeça, eu achei super legal. Coisa na cabeça é fantasia, muito massa. A Thaís estava de dálmata, coisa de louco. Calma aí, parecia o Beto de vaca, mas estava de dálmata. Vocês estão vendo minha tela? Então vocês tiveram aula, né? A primeira aula foi comigo, foi muito massa, eu adorei ficar com vocês. E esteve o Daniel Miguel, a Thaís Malva, e hoje a Ju. E agora as próximas aulas, passa a tela. A gente vai ter na segunda-feira a Bruna Viana, na terça-feira a Renata e o Rafael Chig, né? A Yurizinha, como a gente conversa, a gente foi para Porto Rico junto, ela chama de Pablito, não sei como que é. Mas ela busca muita informação, a Bruna tá top, a gente vai ter a Mari e o Douglas Braiani, e depois, para finalizar, a Paty Marocco. Então a gente vai ter uma semana incrível semana que vem, então já agendem para segunda-feira. Vamos falar de Slim Day, Mini Slim e semana programada às 8 da manhã com a Bruna Viana. Deus abençoe o final de semana de vocês, que a gente bombe, que a gente leve mais nutrição para os clientes. Está muito mais legal fazer negócio assim, que eu acho que a galera está com mais tempo com a família. Com certeza vai estar muito mais legal quando tiver tudo aberto, mas eu tenho certeza que muitos vão continuar economizando tempo com essa informação maravilhosa que a gente tem através da internet. Fiquem com Deus. Obrigado, Ju. De novo, foi animal o seu treinamento. Obrigado mesmo. Valeu, Mirão. Obrigado, Mari, pelo apoio aí. Beijo a todos. Eu não sei abrir o áudio de todo mundo, então todo mundo faz assim, ponto final. A Ju não está escutando direito mesmo, tá? Bom fim de semana e cuidado com a dieta. E segunda-feira começa o desafio Herba Coats, tá? E as maratonas de uma galera toda também aí. Uma parte da galera começa a maratona segunda. Então, tamo junto. Beijo. Tchau, tchau.